O Encontro Nacional do PT reunirá dirigentes do partido em um momento de tensão nas relações com o governo da presidenta Dilma. Para o nosso comentarista de política, Paulo Vanucchi, o PT precisa mudar e retomar os laços com a classe trabalhadora e os movimentos sociais, ou corre o risco de se revelar uma força conservadora. Acompanhe o comentário. O congresso que o PT realiza no momento bastante difícil da sua trajetória histórica. Depois de uma evolução espetacular de 1980 até a vitória de Lula em 2002, passando ainda pelos 8 anos de Lula em que se realizou o melhor governo da história deste país, de 2011 para frente as coisas começaram a estacionar, 2013 até hoje pioram muito. O ataque da direita conservadora, do partido da mídia, ele vai transformando o PT naquilo que já foi na Alemanha nazista, o judeu, aquilo que foi na ditadura aqui no Brasil, o comunista. Em outros países era o negro, no sul dos Estados Unidos, o cigano no centro da Europa, sempre o chamado bode expiatório, que é o responsável por todos os males. É uma mentira manipulada pela elite governante, pela elite econômica de cada situação histórica. Agora, por outro lado, o PT mesmo chegou num ponto da sua história em que ou ele aceita uma sacudida nas suas práticas, na sua cultura, na sua criatividade, ou ele vai se revelar uma força conservadora. E se o PT se transforma numa força conservadora, preocupada em administrar e conservar os próprios interesses e não da classe trabalhadora que ele nasceu para representar, de fato, a ameaça que paira sobre ele é muito grande. Não pode repetir o vexame que foi o Congresso Paulista, 2 semanas atrás, em que havia na quadra dos bancários 1000 cadeiras para um congresso que chegou a ter apenas 100 pessoas debatendo os temas. Claro que em São Paulo o cenário do PT é especialmente ruim pela derrota eleitoral da eleição do ano passado, a diminuição das suas bancadas, e há outros estados em que o PT vive o ciclo oposto. Em Minas Gerais, por exemplo, um partido vitorioso que derrotou Aécio ali na toca dele. Na Bahia, no Nordeste, de um modo geral, o quadro é outro. De qualquer maneira, a dúvida é, o PT aproveitará este Congresso, com a presença de Lula, com a presença esperada de Dilma, para realmente iniciar uma etapa de correção dos problemas que já estão evidentes, de retomada de laços mais fortes com o movimento sindical, com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais que deram origem a esse partido. Lula já disse e repetiu que o PT nasceu para ser diferente e caminha cada vez mais para ser igual a outros partidos. Ou o PT faz esse ajuste e, nesse sentido, ele inicia uma etapa nova que outros partidos de esquerda na história da humanidade já viveram, que é aproveitar o período de erros, de constatação de problemas para mudanças, para uma reviravolta que o coloque à altura do ataque que a direita conservadora reacionária, que o partido da mídia dirigem contra essa força política que eu avalio, para longe das paixões partidárias, como um grande patrimônio da democracia brasileira. Raríssimos os casos de países em que o movimento social conseguiu criar um partido de trabalhadores, um partido dos de baixo, que se organizou, se alastrou, fez uma disputa contra os adversários na mídia, que sempre distorciam, e assim mesmo ganhou a presidência da República, realizou o melhor governo da história do Brasil, enfrenta uma reação hoje também muito dura e só conseguirá vencer essa disputa no momento difícil se este Congresso sinalizar claramente nesse caminho.